plataforma Embarcados Experience, plataforma de webinars do Embarcados Experience. Hoje vai rolar um webinar aqui sobre inteligência artificial. Nosso convidado para hoje, para esse evento, é o Renato Leal. Está aqui do meu lado. Tudo bom, Renato? Opa, tudo bem, gente. E vocês? Beleza. E a Renata, da Elétrica, da USP. Boa noite, gente. E eu do Embarcados. Pessoal, muita gente não conhece o Embarcados. O Embarcados é uma plataforma para vocês que curtem IoT, eletrônica e assuntos geek também. Agora a gente está escrevendo sobre blockchain também e outras curiosidades. Já teve assuntos de inteligência artificial no Embarcados também. Então, eu deixo o convite para vocês verem os nossos vídeos, os nossos textos que tem lá na plataforma. Na verdade, quem cria os textos e os vídeos são vocês. Nós convidamos pessoas que conhecem do assunto para escrever. A gente convida a gente para fazer webinar com a gente, de empresas, de universidades. Então, eu gostaria de deixar o convite para sempre conferir o nosso canal. A gente vai ter 2 webinars esse mês ainda. A gente está tentando viabilizar um aí de VR, que é realidade virtual, e a gente tem um sobre microcontroladores da Renessa, com o Leonardo, que já está marcado também. Vou pedir para a Renata, daqui a pouco ela vai colar o link aí para a gente durante a apresentação. Então, assim, eu chamo todo mundo, porque aí tem concursos, tem outras coisas, mas o mais legal é chamar vocês para ver os vídeos que a gente posta aqui frequentemente. E esses vídeos acontecem ao vivo, então é uma oportunidade para trocar uma ideia também com o pessoal, né? Esse evento específico aqui é um evento da Semana da Engenharia Elétrica, de integração da engenharia elétrica, lá de São Carlos, que é da USP São Carlos e da Universidade Federal de São Carlos. Eu queria que a Renata falasse um pouco sobre esse evento. Fala aí, Renata. Oi, gente, boa noite. Eu sou aluna da Engenharia Elétrica da USP de São Carlos, uma das organizadoras da CIEL, que é a Semana de Integração de Engenharia Elétrica, que juntou 2 eventos que tinha em São Carlos, a CEMEL, Semana de Engenharia Elétrica da UFSCar, e a Integra Elétrica, lá daqui da USP de São Carlos. E o nosso evento começou, na verdade, dia 5 de maio, começamos com o Arduino Day e os outros webinars que a gente fez também. E a gente já está no penúltimo dia, a semana acaba amanhã, e foi muito, muito legal fazer essa semana, e aconteceu muita coisa boa, um evento muito bom. Espero que todo mundo tenha gostado, e amanhã acontecem todas as visitas. E o recado que eu quero deixar para o pessoal que vai participar: os ônibus vão sair do ponto de ônibus lá na saída da arquitetura da USP. Se atenta ao horário, a gente mandou o horário no e-mail pelo Simpla. Então, gente, quem perdeu o ônibus vai perder a viagem. Então, por favor, preste atenção. Lembrando que é para ir de calça e sapato fechado. E muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o Renato. Isso aí. Ô, Renato, deixa eu te contar. Eu fui na Semana da Engenharia Elétrica, né? E, cara, tá muito movimentado. Eu falei com a Renata o seguinte, falei, Renata, seria legal que a gente fizesse também um evento online, né? Legal. E aí poderia alcançar todo o Brasil, levar convidados que não poderiam ir em São Carlos, ou chamá-los para facilitar também que participasse desse evento, né? Então, a satisfação poder recebê-lo aqui também, nesse evento online, continuação desse evento que está acontecendo lá, né? Bom, primeiro, muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da Embarcados, com o pessoal da Semana de Engenharia Elétrica, de integração, né, de engenharia elétrica. Eu preparei uma apresentação aqui sobre inteligência artificial na prática, onde a ideia é efetivamente mostrar para vocês tanto como a gente pode utilizar a inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, como que vocês, como alunos da USP, por exemplo, podem estar utilizando inteligência artificial para desenvolver seus projetos, às vezes para fazer um trabalho de conclusão de curso, e como que a IBM tem usado isso no mercado, tanto em projetos fora do Brasil quanto no Brasil. Então, já é realidade, tudo que eu vou mostrar aqui já é realidade, vocês podem estar utilizando no Brasil, em português. Então, a ideia é não mostrar nada de que não vai ser lançado ou que só funciona em inglês.
Para começar me apresentando mesmo, como o pessoal já disse, meu nome é Renato Leal, eu trabalho na IBM, numa área da IBM que chama Watson Data and AI. Então, basicamente, é a área que trabalha com inteligência artificial da IBM. A gente vê desde questões de como armazenar o dado de uma forma melhor, até tratar o dado, como eu faço a modelagem desse dado e como que eu disponibilizo esses modelos para que eu possa colocar em produção, para que eu possa colocar nas minhas soluções utilizando inteligência artificial. Então, assim, quando a gente às vezes fala de inteligência artificial, o pessoal já começa a falar de rede neural, de SVM, de algumas coisas assim. Isso é só uma parte do processo e a minha área, ela vê o processo como um todo. Eu me formei na UNB, na Federal lá em Brasília, em Ciência da Computação, tenho uma pós-graduação pela GV de São Paulo. Durante o meu tempo de universidade, fiz estágio, trabalhei em startup, é uma startup bem legal, assim, que ganhou vários prêmios, então eu conheci uma dinâmica bem diferente de o que é trabalhar numa empresa grande, o que é trabalhar numa startup. Participei de empresas júniores e várias outras atividades, então tenho, assim, eu gosto muito de estar conversando com o pessoal de universidade, porque eu quero sempre estar compartilhando com eles, porque a gente precisa que as universidades brasileiras cada vez estejam melhor aparelhadas e com mais conhecimento para que a gente leve essa questão do ensino a um patamar melhor aqui no Brasil, né? E eu acho que também é importante, além de eu falar da minha pessoa, falar um pouquinho da IBM antes de começar efetivamente a falar de inteligência artificial, porque apesar de ser uma empresa de 107 anos que ela já existe, então você pensa, putz, uma empresa de tecnologia que existe há 107 anos é algo bastante raro, como que foi possível que isso acontecesse, né? E eu trouxe um videozinho aqui, bem rápido, de 1 minuto e meio, que eu pedi para a Renata passar para vocês, que fala um pouquinho de o que é a IBM hoje e mostra algumas das coisas que era a IBM no passado. Se você puder passar para o pessoal, Renata. Eu não sei se vocês estão conseguindo, se conseguiram ouvir o vídeo, pelo menos aqui não saiu o áudio do vídeo. O pessoal tá me ouvindo bem? Para mim, a minha voz pelo menos tá saindo bom? O pessoal tá reclamando. Pessoal, vocês podem falar aqui no chat, por favor, se vocês estão ouvindo? Por favor. Pelo jeito tá ok, sim. Então, se você puder também colocar a apresentação. O vídeo era só para mostrar assim que a gente tem uma história bem longa aí, a gente está mudando bastante, então hoje a IBM é uma empresa jovem de 107 anos, a gente gosta de pensar, é uma empresa que se reinventou várias vezes e tem feito isso todos os dias. Se você entrar na IBM hoje e ali na Tutóia e entrar, você não vai ver mais um monte de gente com terno, você vai ver gente com bermuda, vai ver gente com camisa florida, então é uma outra empresa do que você vê em fotos assim da década de 60. E isso é um ponto bastante relevante, é uma curiosidade bem legal. A IBM hoje no Brasil, ela já tem 101 anos, então é uma curiosidade interessante que o Brasil foi o primeiro país onde a IBM se estabeleceu fora dos Estados Unidos, por vários motivos, por insistência dos brasileiros mesmo, e é um orgulho bem grande, assim, ser a primeira sede da IBM fora do Brasil. A gente já fez projetos bem interessantes aqui dentro, eu vou falar de alguns deles aqui. Um outro ponto que eu acho que é bem legal também falar, quando a gente está falando de pesquisa de inteligência artificial, é que hoje a IBM possui um laboratório de pesquisa no Brasil. Então a gente tem um andar aqui em São Paulo e um andar lá no Rio de Janeiro, cheio de gente com mestrado e PhD, trabalhando para desenvolver novas tecnologias, evoluir, assim, levar a gente para outro patamar. E
e eles estão sempre procurando gente. Então, se você está se formando, está pensando em fazer um mestrado, tem várias bolsas que a IBM possui para quem faz mestrado e doutorado. Tem também oportunidades de estágio lá no Research e fora do Research, então vocês também conseguem. Só alguns dados sobre o que é o IBM Research. Ele é um dos poucos laboratórios de pesquisa empresarial que existem hoje no Brasil. No mundo todo, ele é um laboratório que os seus funcionários já receberam 6 prêmios Nobel, então isso é bem legal ter, tipo, o pessoal obviamente já se aposentou, mas durante a carreira deles, 6 pessoas do IBM Research já receberam o prêmio Nobel, 19 Turing Award, que é basicamente um Nobel da computação, e eles inventaram um monte de coisa legal. Então, assim, grande parte da computação que existe hoje a gente deve um pouco ao IBM Research, que é o braço que também desenvolve nossas questões de inteligência artificial. Eles, desde HD, memória RAM, algumas coisas tipo código de barra, a tarjeta magnética do cartão, tudo isso foi inventado pelo laboratório de research da IBM. Então a gente tem bastante coisa, bastante interessante. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o que a gente está publicando de paper, dá uma entrada lá depois em IBM Research. Bom, agora para entrar na apresentação de fato, né, a gente já gastou quase 10 minutos assim, só de introduções gerais. A minha agenda que eu preparei aqui é primeiro falar de conceitos básicos de inteligência artificial, então história da inteligência artificial, o que é inteligência artificial, deep learning, machine learning, e um pouco de qual a diferença desses termos. E a minha ideia é gastar a maior parte do tempo falando das aplicações de inteligência artificial. Então, cases e demonstrações de como vocês podem pegar e hoje começarem a utilizar isso que a gente tem utilizado em tanto grandes empresas quanto startups, empresas menores. Então, para começar, eu sempre gosto de deixar esse slide e falar que se você sair desse webinar e não aprender nada com ele, por favor, pelo menos lembre desse slide de que a IBM ama inteligência artificial. E isso não é uma questão de marketing, não é porque está na moda hoje que a IBM vai começar a falar que gosta de inteligência artificial. Todas as empresas hoje querem falar que estão trabalhando com inteligência artificial. Mas a gente pode efetivamente falar que a gente já trabalha com isso há mais que 60 anos. Então, eu trouxe aqui um breve histórico do de alguns acontecimentos da inteligência artificial ao passar do tempo e como que a IBM se liga a isso, né? Então, muita gente conhece, talvez seja o acontecimento mais famoso dessa linha do tempo aí, em 1950, o Alan Turing, ele publica o teste de Turing, onde ele vai lá e faz um teste para determinar que se atrás daquela interface é um humano ou uma máquina que estaria interagindo com outro humano. Então, é algo que ficou bastante famoso e dura até hoje as discussões se já existiu alguma máquina que passou o teste de Turing ou não. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Mas o que eu queria mostrar nesse slide aqui é que em 49, por exemplo, o Arthur Samuel, que era um funcionário da IBM, um IBMista, como a gente fala, ele já tinha criado o primeiro programa que, de certa forma, aprendia sozinho. Então, o aprendizado de máquina, de certa forma, a gente já estava fazendo um ano antes mesmo do teste de Turing. O terceiro item aí dessa linha do tempo é em 56, onde ocorreu o primeiro workshop sobre inteligência artificial na Dartmouth College, e é basicamente o nascimento da inteligência artificial como uma linha de estudo acadêmica mesmo. E aí, quem estava presente nesse workshop era o MIT, era a Dartmouth, era o Bell Labs e a IBM. Então, a gente pode falar também que quando nasceu inteligência artificial como ramo de conhecimento, a gente estava lá. Depois, 3 anos depois, em 59, o mesmo Arthur Samuel publicou o primeiro paper utilizando o termo machine learning. Então, a gente também pode falar que
de certo modo, a gente inventou pelo menos o termo machine learning. E aí, na década de 60, 70, 80, a gente teve o que o pessoal chama de invernos da inteligência artificial, aonde começaram a fazer avanços bem legais, e aí todo mundo ficou interessado, começaram a colocar um monte de dinheiro nisso, e fizeram várias promessas muito ambiciosas, que no fim acabaram não sendo cumpridas. Aí o que acontecia é que tiravam todo o dinheiro, a inteligência artificial caía em descrédito, ninguém queria mais falar sobre isso, aí passava um tempo, alguém voltava a estudar isso, mesmo boom, mesmas promessas, e mesmo descrédito, e aí virava tabu falar em inteligência artificial. Aí na década de 90 isso começa a voltar um pouco. Em 97 a gente tem o Deep Blue, que é o computador que a gente criou para ganhar do então campeão mundial de xadrez. Então em 97 a gente criou um computador que jogou, eu acho que foram 5 ou 6 vezes contra o Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez na época, e acabou que quem foi o vencedor das partidas, da maioria das partidas, não todas, foi o Deep Blue. E ele foi considerado o vencedor, tipo, o campeão mundial, digamos assim. Em 2006, a gente tem o advento do Deep Learning. Como termo, já existia a questão de redes neurais antes, e com isso, Machine Learning, Deep Learning, inteligência artificial explodiu, assim, é um assunto que cresce exponencialmente. E em 2011, nasce o Watson como uma solução que a gente chama de computação cognitiva, que permitiria a máquina realizar algumas tarefas que antes eram consideradas bastante complicadas, como o entendimento de linguagem natural e o que a gente chama de reasoning, né, de certa forma raciocinar uma questão de perguntas e respostas para então vencer o programa de TV que tem nos Estados Unidos, Jeopardy, que é meio semelhante ao que seria o Show do Milhão aqui no Brasil. E com o lançamento, com o Watson tendo sucesso, a mídia, ocorreu muita mídia, foi muito bom assim para trazer mais mídia para a inteligência artificial, e também foi bastante importante porque deu luz tanto para a IBM quanto para outras empresas, para ver que eu poderia investir em inteligência artificial de uma forma que eu pudesse tornar isso viável para que outras empresas também pudessem estar utilizando. E aí, então, desde 2011, tanto IBM como Google, Microsoft, Amazon e outras empresas têm investido cada vez mais na questão da inteligência artificial para empresas, para que outras empresas possam estar desenvolvendo seus projetos usando as nossas tecnologias de cada um dos fornecedores. Então, a corrida agora, além de criar os melhores algoritmos, criar as melhores tecnologias, é como eu também torno essa tecnologia o mais simples possível para que alguém que não tenha um PhD, por exemplo, consiga utilizar isso. Então, eu como uma pessoa que tem só conhecimento de negócio, eu quero estar utilizando a inteligência artificial, como que eu posso fazer isso? E é isso que a IBM tem trabalhado muito nos últimos anos, em como viabilizar isso, e é o tema do que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, eu falei da história e tudo mais, mas o que é inteligência artificial na prática mesmo, né? E é um conceito bastante complicado, existem provavelmente milhares de definições que você pode ler, e não é que uma está certa, a outra está errada. Todas têm um quê de certo, um quê de errado, talvez, mas a que eu atualmente gosto mais, isso já mudou com o tempo, é uma do Bart, Fabrício Bart, que é o líder técnico de delivery de projetos aqui da IBM Brasil e América Latina. Ele dá aulas em algumas universidades aqui em São Paulo, e ele fala que inteligência artificial é o estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas, né, que hoje as pessoas fazem melhor. Então, se a gente parar para pensar, de certa forma, quando
antes a gente não tinha computadores e fazia cálculo na mão, traduzir os cálculos, fazer uma calculadora via computador, de certa forma foi alguma questão de inteligência artificial. É o que a gente chama de OCR, então, Optical Character Recognition. Então, identificar o texto impresso e transformar isso para texto de computador mesmo, era uma tarefa antes que talvez pudesse ser considerada visual recognition, que pudesse ser considerada inteligência artificial, mas hoje é só uma tarefa de visão computacional, porque é algo que a gente já consegue fazer. Então é meio que um ciclo, assim, você estuda, ensina o computador a fazer aquilo, quando aquilo se torna trivial, e aí meio que isso não é mais inteligência artificial, isso é visão computacional, isso é processamento de linguagem natural simples. Então, tem algumas questões aí da questão evolucionária da inteligência artificial mesmo. E tem esses 3 termos aqui, a gente já falou de inteligência artificial, mas tem também os termos machine learning e deep learning, que cada vez mais estão surgindo na mídia, e existe, assim, às vezes uma certa confusão achar que eles são exatamente a mesma coisa, e não são. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente já falou que é eu ensinar a máquina algo que o humano hoje faz, de certa forma, melhor. Quando eu estou falando de machine learning, basicamente eu estou falando de usar uma técnica que me permita chegar à inteligência artificial. Então, o machine learning está muito mais próximo de algoritmos do que um conceito filosófico de inteligência artificial. Então, quando a gente fala de machine learning, a gente está falando de tarefas de classificação, tarefas de clusterização. Eu estou falando de um algoritmo, por exemplo, como um Naive Bayes ou um SVM para classificação, ou um K-means para clusterização. Então, o machine learning é uma ferramenta para chegar na inteligência artificial. Assim como o deep learning, ele também é uma técnica, uma ferramenta para chegar à inteligência artificial, mas ele é um subset, é um conjunto menor, mais específico do machine learning, aonde a gente tem técnicas mais avançadas, onde eu não preciso explicitar tanto como deve se dar o treinamento da máquina, e de certa forma ele aprende sozinho. Então, uma coisa que eu ouvi outro dia imagina deep learning como você joga um monte de dado, e ele funciona quando você tem bastante dado, depois ele faz uma mágica ali dentro que muitas vezes você nem sabe exatamente o que aconteceu. Então a gente entende técnicas, sei lá, como camada de pooling, o que é backpropagation e tudo mais, são alguns termos de quando você cria uma rede neural, por exemplo, mas você não sabe exatamente o que aconteceu ali dentro, e depois ele te dá uma resposta que muitas vezes é a resposta certa. E isso tem trazido questões bastante importantes de o quanto a gente tem que tornar a inteligência artificial algo compreensível, porque quando alguém falou aí de caixa preta, eu dei uma lida rápida nos comentários, quando a gente pensa na inteligência artificial como caixa preta, a gente dá margem para estar fazendo coisas que, de certo modo, a gente não entende, e em algum momento a gente perde o controle. Aí aqui tem um ponto bastante importante que eu não coloquei na apresentação, mas eu acho que é relevante estar falando. Tem muita gente que hoje fala, putz, inteligência artificial vai ser o exterminador do futuro chegando e dominando a raça humana, mas, sinceramente, isso daí está ainda longe. Ainda não é algo para se preocupar no momento. A gente tem preocupações muito maiores para se tomar com inteligência artificial no momento do que, putz, uma máquina que mata. Tem pessoas muito importantes ainda falando do perigo da inteligência artificial, tipo Elon Musk, e super válido, assim, é importante a gente ter isso em mente, mas hoje, tanto IBM como Google, se você olhar, tem um artigo do MIT Technology Review, do diretor de inteligência artificial do Google, falando, que chama, acho que Forget Killing Robots, e falando que hoje o maior
o maior risco que a gente tem com a questão da inteligência artificial é a gente traduzir os nossos preconceitos como sociedade para inteligência artificial e começar a aplicar isso em larga escala. Então, se eu aprendo com dados do passado, eu estou, de certa forma, inserindo um contexto social, um sociocultural mesmo do passado para o aprendizado daquela máquina que ela vai propagar para o futuro. E isso pode ser preocupante, porque digamos que a gente sabe que antigamente, e até hoje ainda existe, muitos problemas de questões raciais, muitos problemas de questões mesmo de gênero, de escolha sexual, que acabam impactando como a sociedade vê uma pessoa ou outra. E se a gente traduzir isso de certa forma, por exemplo, para uma inteligência artificial que decide se alguém deve ser preso ou não, pode ser muito complicado. Então hoje, assim, se a gente tiver que se preocupar com alguma coisa, se preocupa com o bias, o viés de inteligência artificial, do que se preocupar com o que a gente chama de artificial superintelligence. Isso daí tá anos de acontecer. Para vocês terem ideia, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de ANI, que é Artificial Narrow Intelligence. Então, são máquinas especialistas que vão saber realizar uma tarefa bem, mas eles não sabem fazer um monte de coisa. E basicamente eu vi que alguém falou sobre o anúncio do Google ontem, foi bem legal o que eles mostraram, eu achei muito legal, assim, e é um exemplo muito bom para a gente falar o que é Artificial Narrow Intelligence. Então é especialista, é uma tarefa, ele vai executar algumas tarefas específicas, então ele vai saber fazer muito bem, reservar mesa em restaurante, vai saber reservar muito bem algum compromisso seu com alguma outra empresa. Ele também sabe consultar se aquele estabelecimento vai estar aberto ou não naquele momento, naquele dia, por exemplo, em feriado. Mas eles deixam bem claro que ele não vai ficar falando sobre tudo. E é justamente essas questões que... Isso é uma Artificial Narrow Intelligence, isso é o que a gente consegue fazer hoje. Prevêem que em mais ou menos em 2040 a gente chegaria no General Intelligence, Artificial General Intelligence, mas isso ainda tem muita discussão aí, e o Super Intelligence aí é uma questão muito mais filosófica. Mas para continuar, para a gente evoluir aqui na apresentação, como que a IBM tem trabalhado hoje com inteligência artificial? Então, tem um projeto que eu gosto muito porque impacta bastante a vida das pessoas, e aí eu trouxe um vídeo do projeto que a gente fez lá na Austrália, e eu vou pedir para a Renata, se ela puder, tá transmitindo para vocês. Não sei. This is Australia's silent killer. One Australian dies every 6 hours from melanoma. Tragically, clinicians can only diagnose it at about 60% accuracy with the naked eye. They needed help, but when melanoma is hard to detect, how do you fight it? You don't. You outthink it. Hello, my name is Watson. Meet IBM Watson, dubbed the smartest machine on Earth. Watson understands, reasons and learns just like humans, only on a massive scale and at high speed. But Watson needed data. We invented the Watson Smart Mirror, a simple, augmented reality skin check. Every face was examined by our machine learning algorithms and built-in UV camera to determine their sunburn risk in today's weather conditions. Those considered high risk were immediately referred to an on-site skin specialist who took high-resolution photographs of each suspicious mole. These images are helping train Watson to detect variations in colour, border, symmetry, network, similarity and score. For those who couldn't meet Watson in person, a social media campaign drove Australians nationwide to share their melanoma stories. Local celebrities kick-started conversation. Cut from the top of my nose down to the base of my chin. Every tweet, post and photo helped our understanding of melanoma. With all this new data, Watson is now helping researchers work to boost detection accuracy from 60% with the naked eye to 91%. If I hadn't met Watson at Bondi
They may never have found this suspicious mole and they'll probably still be carrying it around. I hope to help more Australians like Ian. So together, we can finally outthink melanoma. Catch you later, mate. Bom, esse vídeo eu gosto bastante porque... Deixa eu avançar aqui a apresentação enquanto eu falo. Eu gosto bastante porque é realmente usar a inteligência artificial para algo que impacta a vida das pessoas de uma forma... Cara, como que eu posso ajudar as pessoas a viverem mais, a viverem melhor? E não só... Até eu vou mostrar, acho que é o próximo slide, talvez. Classificar se é gato ou cachorro, uma imagem. Mas como que eu utilizo isso para o bem, né, digamos assim. Então, a gente tem muitos projetos, a gente tem uma área específica só para saúde, então a gente está trabalhando forte nessa questão do câncer, a gente está trabalhando forte na questão de como interpretar raio-x de uma forma melhor, interpretar exames, trabalhar com genoma. Então, essa parte de health, né, de saúde que a gente fala, uma direção muito forte que a gente está andando para fazer e tem tido resultados muito interessantes, conseguindo avançar além, às vezes, até do que o humano consegue chegar, como no vídeo falou, assim, o humano chegaria em 60%, a máquina, em alguns casos, estava chegando em 91%, então é algo bastante relevante. O segundo caso que eu quis trazer aqui para vocês é do Joshua Browder, e ele não é uma super empresa, nem uma startup, na verdade, mas como estou falando para o pessoal da USP de São Carlos, né, de faculdades e tudo mais, eu acho super interessante trazer esse caso, que na verdade ele é um estudante, né, aos 19 anos, ele criou um chatbot, então um assistente virtual, para ajudar pessoas a não pagarem multas de estacionamento. E só com isso, assim, algo que ele fez no tempo extra dele, utilizando o Watson, ele utilizou o Watson numa segunda versão para melhorar os resultados, e só com isso ele já conseguiu fazer com que as pessoas economizassem 9,3 milhões de dólares com esse Do Not Pay. Então, é uma tecnologia que está disponível para todo mundo. Pode ser a área de pesquisa da IBM, pode ser um banco gigante no Brasil ou fora do Brasil, pode ser uma startup e pode ser um estudante também. Todo mundo pode estar utilizando de alguma forma a inteligência artificial da IBM para estar fazendo isso. E aí, agora é onde eu queria gastar mais tempo, como que eu posso efetivamente usar essa tecnologia? Então, a gente divide isso em duas áreas, principalmente, uma que a gente chama de Watson APIs, que basicamente são funcionalidades já pré-prontas para eu estar realizando algumas atividades, não todas, ela vai funcionar para alguns casos, outros não. Então, por exemplo, se eu quero fazer reconhecimento de imagens, tradução de voz para texto, se eu quero fazer um chatbot, por exemplo, eu posso utilizar uma API que vai me permitir, sem ter conhecimento técnico, sem saber programar, às vezes, sem saber estatística, matemática avançada, eu posso estar utilizando inteligência artificial para construir minhas soluções. Então, quando a gente pensa em Watson APIs, a gente pensa em algo mais voltado para o usuário de negócios, algo mais voltado para alguém que não quer ter que se envolver tanto em ficar pensando em parametrização de modelos, ficar pensando em que algoritmo melhor eu preciso usar. Eu tenho dado e eu quero modelar esse dado de uma forma que eu possa utilizar. Então, a gente pode utilizar essas APIs. A gente também tem o Watson Studio, que é uma outra área que eu também quero gastar um tempo falando aqui com vocês, que é, digamos que a API não serve para mim, ela não faz a tarefa que eu quero estar fazendo. Então, eu posso utilizar o Studio, que é uma plataforma end-to-end, que vai te permitir, desde a ingestão do dado, tratamento do dado, vai te permitir criar modelos. Então,
eu quero criar um modelo com TensorFlow, que é um framework de Deep Learning e até Machine Learning. Eu quero usar o Keras, o PyTorch, alguma coisa do tipo. Você pode criar esses modelos ali dentro e facilitar a publicação disso, como um web service ou batch prediction, para que você possa efetivamente estar utilizando isso numa solução sua. Então, começando a falar das APIs, eu falei que eu ia falar de gato e cachorro, né? Esse é provavelmente o caso de uso mais famoso quando a gente fala de reconhecimento de imagem, é diferenciar se tem um gato ou um cachorro nessa imagem. Eu diria que provavelmente tem os dois, né? O preto seria um gato, o marrom ali é o cachorro, mas como que eu ensino a máquina a identificar o que tem dentro de uma imagem? Então a gente tem uma API para fazer isso, a gente tem vários projetos realizando esse tipo utilizando esse tipo de funcionalidade. Então tem aqui um artigo, depois com mais tempo eu posso passar o link para o pessoal do Embarcados, eles passam para quem quiser conhecer mais essa questão do melanoma. A gente tem algumas métricas sobre a questão da detecção do câncer de pele, né? Então, a gente vê aqui o preto seria, digamos, o quão bem o humano performa, um dermatologista médio, nem o melhor de todos, nem o pior de todos. E aqui é o melhor resultado que a IBM conseguiu chegar, o azul. Então, você vê que a gente consegue ter uma performance já um pouco melhor. Eu não sei exatamente os níveis o nível de precisão exato, mas uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que eu nunca vou ter 100% de precisão quando eu estou fazendo algoritmo de machine learning, mas às vezes o humano ele só chega a 80%. Então eu tenho uma máquina que chegou a 81% já é muito bom. Se eu tenho uma máquina que chega ao mesmo nível que o humano em certas atividades, isso já é muito bom porque eu consigo aplicar isso em escala. Então, eu consigo deixar que esse humano analise só os casos mais complexos. Então, eu consigo dar ganhos de produtividade para você utilizar nas suas operações, seja ela qual for. Mas eu acho que é importante ter em mente que 100% assim, provavelmente você vai estar fazendo um negócio que a gente chama de overfitting. Então você treinou tão exato o modelo para acertar no seu conjunto de treino que no mundo real ele provavelmente não vai performar tão bem. Então, sempre queira ter o maior possível, mas sempre tenha em mente que 100% vai ser muito, muito difícil. Outros projetos que a gente tem utilizando o Visual Recognition hoje, por exemplo, Visual Inspection for Quality. Então, eu treino a máquina para identificar problemas, defeitos em peças mesmo. Nesse caso, eram chips. A gente tem projetos com montadoras de carro para verificar se a maçaneta está saindo correta, se está arriscada ou não, e tudo mais. Então, eu consigo automatizar a linha de produção, de certo modo. A gente tem o que a gente chama de manual cognitivo. Então, esse é um projeto que a gente está fazendo para a Volkswagen do Brasil, onde você consegue tirar uma foto do painel do carro, que está alguma luzinha acesa ali, e aí ele vai identificar qual é o defeito que tem, né, no carro para essa luz estar acesa, vai pesquisar no manual automaticamente, vai te trazer a resposta ou o trecho do manual sobre como corrigir aquele problema. E também o caso do Cognitive Highlights, que é utilizar o reconhecimento de imagens, computação visual, para identificar que cenas de eventos esportivos são mais interessantes, para eu já meio que gerar clipes automatizados. E aí ainda tem o papel do humano para ele falar se está bom mesmo ou não, mas eu já faço uma pré-triagem com a máquina para falar, bom, se você quer fazer uma chamada para a TV, usa essas cenas aqui, porque essas cenas aqui são mais interessantes. Então, você consegue
estar utilizando Visual Recognition para alguma dessas tarefas. Eu quero agora mostrar para vocês como a gente pode fazer isso na prática. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, tá todo mundo vendo minha tela? Acho que sim, até eu tô. Eu vou entrar aqui no site do Visual Recognition. Então, se você procurar Watson Visual Recognition, você vai chegar nesse site aqui. Tem uma demo onde tem as coisas genéricas. Então, você coloca uma foto aqui de um homem, ele vai falar, não, tem tecido, tem a cor cinza, tem esse tipo de jaqueta, tem roupa, isso aqui eu acho que é algum tipo de tecido, algumas coisas assim. O exemplo que eu queria mostrar aqui é uma imagem de... Quando eu olho essa imagem aqui, eu vejo um monte de galho e umas folhas inicialmente, mas para quem tem um olho mais treinado, aqui tem é bicho-pau, eu acho o nome desse inseto. E se você joga isso no modelo padrão da IBM, no modelo default, então deixa eu entrar aqui e jogar ele. Ele vai demorar um tempo para classificar, e ele vai... Aqui, eu acho bastante incrível que ele vai te trazer que tem um inseto aqui, um invertebrado, é esse Phasmid insect, ou então aqui, ó, aqui é o bicho-pau, né, stick insect. Então ele consegue classificar, assim, coisas que, às vezes, um olho humano não treinado talvez não conseguiria ver. Mas, mesmo assim, vão existir ocasiões em que ele não está treinado para reconhecer aquele tipo de imagem. Você quer reconhecer algo específico. Então, você quer reconhecer um chip específico, um defeito num chip específico. Ele não vai conseguir te trazer isso. Mas aí, o legal do Visual Recognition, Watson, é justamente a possibilidade de você customizar esses modelos. Além disso, se você colocar a foto de uma pessoa aqui no Face Model, ele vai te trazer a pessoa, qual é a idade, se é homem ou mulher. Futuramente vai trazer algumas coisas mais, como a raça, sentimento, se está usando boné, coisa do tipo, mas hoje ainda não está disponível, só em testes. Mas como que eu faço para criar meu próprio modelo? Eu quero criar um modelo de reconhecimento de imagens utilizando a inteligência da IBM, o Watson Visual Recognition. O que você precisa fazer é entrar no bluemix.net, que é a cloud da IBM. Aqui eu já estou dentro do meu dashboard. Você vem aqui em catálogo, entra na área de Watson, e aí você vai ter aqui Visual Recognition, tem várias outras APIs, mas eu só preciso aqui colocar a semana, engenharia, eu vou mudar a organização aqui que eu tô. E, bom, ele vai te trazer também praticamente todas as APIs que você encontra no Bluemix, assim, são, acho que mais que 100 APIs. Tem uma camada gratuita, então aqui, se você quiser classificar até 7.500 imagens por mês aqui, é gratuito para você utilizar. Se você quiser, depois disso, começar a usar com mais que 7.500 imagens, então você vai pagar 0,004, então é menos que meio centavo de real por chamada. Então acaba sendo uma solução muitas vezes até bastante barata. O que você precisa fazer aqui é criar, ele vai te dar uma credencial, no meu caso ele vai dar um erro, vai falar que eu já tenho uma credencial gratuita, mas você conseguiria vir aqui e criar sua credencial. Depois disso, o que você precisa fazer é entrar aqui no Watson Studio, que é aquele sistema que eu falei que permite você criar modelos mais customizados. Entra aqui em Visual Recognition Models. Então eu vou criar um novo modelo de reconhecimento de imagens. No meu caso aqui, por exemplo, é para telefonia, então eu vou criar um de modem, e aí eu coloco 3 IPs diferentes, cada um com algumas imagens de tipos diferentes de modem. Então, digamos que um técnico de campo vai fazer uma visita na sua casa, ou você está ligando para, por exemplo, a Oi,
e eles te perguntam, qual que é o modem? Você fala, não sei, aí, tira uma foto e que a gente vai descobrir. Então você seleciona eles aqui, depois, então a gente tem vários exemplos de imagens, assim, aqui a gente tem bem pouco, 14, 29, o sugerido é ter, por exemplo, 50 em cada classe, e tudo que eu preciso fazer é clicar em Train Model. Aí ele vai demorar uns 5 minutos, provavelmente, para gerar o modelo, mas eu já... Peraí. Beleza. Eu já deixei um modelo treinado aqui, e o que ele vai fazer, se eu entrar aqui, ele vai me dar um ID, vai falar que meu modelo já está pronto, quantas imagens você tem, quais são as classes que você tem. Você pode fazer um teste aqui, então eu posso pegar uma imagem, por exemplo, que não foi usada e jogar aqui e ver o que ele retorna. Então aqui retornou o ZTE com 91% de score, o que é muito bom. E também já te traz exemplos de como escrever código para implementar isso. Então, eu programo em Node, então você vai precisar basicamente chamar uma biblioteca aqui, passar suas credenciais, passar a imagem e chamar o Visual Recognition.classify. Então, de uma forma bem simplista, é isso que você precisa fazer para estar criando um modelo de Visual Recognition. Para continuar... vou ter que passar de novo tudo. Para continuar a apresentação, a próxima API que eu queria falar para vocês... Deixa eu ver... passei demais. Bom, tem algumas APIs aqui que eu só vou falar delas. Então, a gente tem aqui as APIs de áudio, então speech to text e text to speech, que a gente fala. Então, tanto transcrever a voz para texto, para que eu possa utilizar isso de diversas maneiras. Uma das maneiras que a gente tem utilizado é para gerar legendas automáticas em vários tipos de programas. Hoje, por exemplo, todas as transcrições do US Open no ano passado foram feitas usando o Watson Speech to Text. E a gente também tem a questão do text to speech, que eu tenho o texto, quero transformar isso em voz, como que eu faço? Então você pode usar o Watson Text to Speech de uma forma bem fácil, é bem tranquilo de fazer isso, e uma das coisas legais que as APIs da IBM têm sobre essa questão de áudio é que elas permitem que você treine os seus próprios modelos. Então, você tem gírias específicas, você tem siglas específicas, você pode estar treinando o modelo de text-to-speech, de speech-to-text, para o seu domínio, porque ele provavelmente não vai conhecer o seu domínio específico logo no início. Tradução, então, o Watson Language Translator é bem básico, assim, tradução mesmo, mas a gente, hoje, todas as grandes empresas têm feito avanços muito grandes nessa parte de tradução de texto. A gente publicou um novo modelo no fim do ano passado, e aí essa empresa aqui, Intento, ela faz benchmarks de APIs de Machine Learning, e no último benchmark que eles fizeram, em fevereiro, o nosso modelo de Neural Machine Translation foi o melhor modelo, por exemplo, para a tradução do inglês para português, o que é bem legal e ajuda em projetos, se você quer utilizar alguma coisa que só está em inglês e precisa que isso esteja em português para retornar para o seu usuário, você pode estar usando a API de tradução da IBM, ela também permite customização. Bom, continuando, eu quero falar mais do Watson Studio, então eu vou avançar um pouco mais rápido aqui na parte das APIs, mas quanto ao Watson Knowledge Studio, ele é bem legal, é um software SaaS, né, que está lá no meio das APIs, para você fazer uma tarefa que no mundo acadêmico a gente chama de Named Entity Recognition e Relationship Extraction. Então, basicamente, o que ele vai me permitir é pegar um texto que antes era não estruturado. Então, por exemplo, eu tenho um tweet de um cliente para um banco falando: ei, banco tal,
tem 4 caixas eletrônicos no Shopping Pátio Paulista que estão com saque indisponível. E a fila está enorme para sacar. Hoje, por exemplo, o que o banco precisaria provavelmente era de um analista de marketing, algum analista de atendimento, para estar lendo isso e dando uma resposta lá no Twitter. O que a gente poderia fazer é ensinar o Watson a identificar que 4 caixas eletrônicos é objeto da reclamação, Shopping Pátio Paulista é um local, saque indisponível é um problema, e aí com base nisso, eu jogo isso em uma ferramenta de automatização, por exemplo, um BPM, e aí ele me permite disparar uma ordem de serviço para o meu técnico de campo, e na minha ordem de serviço eu já falo para ele, ó, o problema é saque indisponível em caixa. Então, leva essa ferramenta específica, porque em 90% dos casos onde ocorreu o saque indisponível no caixa eletrônico do Pátio Paulista, foi necessário essa ferramenta. Então, o técnico não precisa voltar para casa, para a empresa, para estar pegando uma ferramenta. Ele pode já ir muito mais instrumentado a atender aquele tipo de problema. Bom, eu vou voltar já para a minha tela. Eu falei que eu queria mostrar bastante coisa mais prática mesmo. Então, deixa eu só achar onde está. Então, aqui é o Knowledge Studio, é o sistema que eu falei para vocês, como que eu posso ensinar o Watson a identificar esses tipos de termo. Eu não tenho aqui um de reclamação, não preparei um de reclamação, mas, por exemplo, se eu quisesse ensinar ele a ler processos judiciais, no nosso caso, apelações de segunda instância, o que eu poderia fazer é primeiro determinar o que eu quero encontrar dentro desses documentos. Então, eu quero encontrar o local, quem foi o desembargador, qual foi a decisão, se aceitaram ou não aquele recurso, quem era o apelado, quem era o apelante. E aí eu posso, eu falo para o Watson, eu quero que você encontre esse tipo de entidade. Depois, o que eu preciso fazer é jogar um monte de documentos, e aí aqui não é 1 ou 2, é 50, 100 documentos. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem 93 documentos. Eu jogo esses documentos de exemplo aqui, então deixa eu pegar aqui um de exemplo. Então eu tenho blá blá blá, relatados discutidos, apelante à Prefeitura de São Paulo, apelado a Renato de Santos Leal, acórdão, blá blá blá. Então eu fiz um de teste aqui, negaram provimento ao recurso. Mas como que eu efetivamente treino isso? Então, como eu falei, a ideia é que você não precise programar para treinar o Watson. Então, eu teria uma task aqui, eu posso entrar aqui numa task, eu posso dar isso, por exemplo, para os meus advogados júniors ficarem ali anotando, e aí eu dou uma lista de documentos para eles e falo, anota aí esse documento. Então, peraí que travou aqui. E aí ele vai ter uma tela, basicamente vai ter uma tela igual a essa, talvez as entidades aqui do lado vão ser um pouco diferentes, e o trabalho que ele vai ter é muito semelhante ao trabalho que você teria se você desse para alguém uma folha de papel, um monte de marca-texto colorido e falasse, com marca-texto cinza você marca o que for apelado, com marca-texto azul o que for apelante. Então eu clico numa palavra aqui e falo, isso é o número da apelação. Clico em comarca de São Paulo, isso é o local. Clico em apelante e falo, eu clico em Prefeitura de São Paulo e falo, isso é apelante. Ou então, clico em Renato dos Santos Leal, e a minha internet está devagar aqui, gente. Tinha ido. Renato dos Santos Leal, e falo que é apelado. E aí eu dou vários exemplos para ele de como isso funciona. Então não vai ser 1 ou 2, eu dou 50 exemplos diferentes de como isso funciona, e ele vai começar a entender que, por exemplo, sei lá, quando eu tenho um substantivo próprio, todo em maiúsculo, precedido da palavra apelante e tudo mais, então isso é o apelante. Então ele cria uma regra por trás, de modo a identificar essas entidades. Você não precisa estar explicitando essas regras. Por exemplo, explicitar uma regra para negar um provimento ao recurso é algo que seria super complicado, porque podia ser acataram o recurso, então aceitaram o pedido do Renato, sei lá. Então pode ser escrito de várias formas diferentes.
e é bastante importante a gente ter em mente que seria muito difícil eu criar uma regra para isso. É muito melhor eu estar utilizando esse sistema de marcações para estar fazendo isso. Depois disso, o que eu precisaria fazer é publicar esse modelo. Então, você viria aqui na aba de performance. Deixa eu sair, não vou salvar meu modelo. Espera aí, tá bem devagar. Aqui o meu de performance está em 97%, então, como eu falei, não é 100, mas é muito bom. E aí depois que eu dei um train and evaluate, depois eu poderia tirar um snapshot aqui do meu modelo, e aí eu teria a opção de deploy. Então eu iria publicar meu modelo para ser utilizado em produção. E aí, com base nisso, eu poderia chegar a conclusões do tipo, como que o juiz X tá julgando as decisões do tipo Y. Então, sei lá, digamos que aborto começou a ser algo que está sendo julgado muito na justiça. Eu posso chegar a um nível de ter um analytics do tipo, como que o juiz Renato Leal está julgando casos de aborto aonde a mãe tem menos do que X anos. Então, eu consigo fazer um analítico bem forte em cima do que está acontecendo, porque eu peguei já e processei milhares de processos daquela jurisdição, daquele cara, por exemplo. Ou centenas, né, no caso. O que a gente está fazendo, utilizando esse tipo de tecnologia que é bem legal, é, por exemplo, a gente ensinou ele a língua da segurança, em inglês, no caso, colocou ele para ler vários blogs de hackers, ler Deep Web, ler algumas fontes confiáveis, fontes assim, relevantes de questões de segurança na internet. E hoje a gente meio que tem um analista de inteligência artificial que está lendo vários posts toda hora e falando de novas ameaças que estão surgindo e conseguindo te avisar se o seu sistema pode estar exposto ou não. Então é o que a gente chama de Watson for Cybersecurity. Eu posso dar isso daqui, ensinar ele a ler medicamentos, ler tipos de proteínas, ler reações entre essas proteínas, e é o que a gente está utilizando para o que a gente chama de Watson for Drug Discovery. Então, eu consigo utilizar a questão do reconhecimento de entidades nomeadas para estar encontrando novos medicamentos. Então, eu consigo chegar a um novo medicamento muito mais rápido, porque eu sei que essa substância com essa outra não tem nenhuma reação adversa, ou tem alguma reação adversa, e se tiver uma reação adversa, aí a gente pode ter muitos problemas legais mesmo. E aí, por exemplo, o FDA, que é o Food and Drug Agency dos Estados Unidos, ele pode barrar o processo e demorar anos para gerar um remédio novo. Bom, a última API que eu queria falar é talvez a mais conhecida e talvez algumas pessoas aqui já tenham até utilizado, é o que a gente chama de Watson Assistant. A principal coisa que o pessoal faz com o Watson Assistant é o chatbot, né, o que a gente chama de assistente virtual. Mas se você quisesse, por exemplo, fazer o Jarvis na sua casa, de certo modo, você ia ter muito trabalho, mas pelo menos fazer a sua casa entender, acende a luz, abre a cortina, qual foi a última notícia do Estadão ontem, você conseguiria automatizar tudo isso utilizando, por exemplo, o Watson Assistant, um speech to text, e se você quisesse que isso fosse retornado para você via voz, um text to speech, por exemplo, além de regras de negócio, por exemplo, para ir consultar o Estadão para ver a notícia, algo do tipo. A gente tem vários projetos de chatbot no Brasil, então, desde Bradesco, eu vi alguém falando sobre por que estão investindo tanto em chatbot. Hoje se gasta muito com atendimento ao cliente, todas essas grandes empresas recebem
milhões de ligações, milhões de mensagens por mês. Eles precisam ter muita gente para estar respondendo tudo quanto é tipo de problema. Então, se eu pego os 50 principais problemas que mais ocorrem e consigo automatizar isso de certo modo via inteligência artificial, você consegue ter ganhos de custo mesmo muito grandes. Então, você consegue realmente atendendo o seu cliente muito mais rápido e às vezes deixando ele mais satisfeito. Então, hoje, por exemplo, o projeto que a gente tem com o Bradesco, o próprio gerente da agência, ele pode pegar e fazer uma pergunta para o chatbot, e o chatbot responde ele em segundos. Antigamente, o que podia acontecer, ele tinha que ligar para um call center interno, se ele não sabia, o cliente estava na frente dele esperando a resposta, e vai que o call center interno estava recebendo um monte de chamada, tinha casos que poderia, sei lá, chegar, digamos, 15 minutos de espera. E aí é muito ruim para o relacionamento da empresa com o cliente, estar ali tendo que esperar para receber a resposta com o cliente na sua frente, enquanto eu posso responder isso em segundos. E foi isso que foi o primeiro projeto que eles fizeram, e tem tido bastante sucesso, assim, um nível de 94% das perguntas dos gerentes hoje são respondidas pela inteligência artificial, 6% vai para o call center mesmo. Então, é um ganho de performance muito alto e cada vez mais os gerentes podem tirar mais dúvidas, porque eles não precisam. Antes era às vezes, não, eu vou ficar esperando, então nem vou ligar, vou falar para o cara voltar para casa e depois eu respondo ele. Não sei se isso acontecia mesmo, mas poderia ser o que acontece hoje, eles podem tirar a dúvida da hora, então acaba acontecendo de uma forma bem relevante. Como a gente já está com 1 hora de apresentação, eu vou passar bem rápido pelo que é chatbot, eu ia fazer uma apresentação um pouco mais de construir, como se constrói, mas eu realmente quero falar do Watson Studio, que eu acho que pode ser bastante interessante, principalmente para a área de academia. Então, basicamente, deixa aqui. Se eu entrar aqui, essa vai ser a interface do Watson Assistant, que é a nossa interface para a construção de assistentes virtuais. Então, eu criei aqui um já de semana de engenharia. Eu teria 3 conceitos principais que eu tenho que conhecer quando eu vou construir uma solução como essas. A primeira é a questão da intenção. Então, o que o usuário está querendo realizar por trás daquela frase? Então, ele pode falar a mesma coisa de 1 milhão de formas diferentes. Como que eu agrupo isso para saber que ele está querendo falar aquilo? Então, aqui no meu caso, eu criei algumas do tipo consultar horário, gostaria de saber que horas vai passar a apresentação de Watson, o webinar do Renato é tal horário, qual é o horário da palestra, que horas o Renato vai falar. Então, eu tenho vários exemplos, o melhor é que seja o mais diferente possível. Depois eu posso trabalhar com entidades, que são conceitos mesmo. Então, aqui no meu caso, por exemplo, eu teria temas, então, inteligência artificial, blockchain, IoT, analytics. Então, eu poderia chegar aqui e agora começar a trabalhar no meu diálogo, minha árvore de diálogo mesmo, onde eu consigo falar, quando você encontrar, peraí que tá demorando aqui, quando você encontrar, realizar inscrição, dê essa resposta para todo mundo. Então, se alguém chegar aqui e falar, quero me inscrever na palestra de IA, ele vai me responder para realizar a inscrição de qualquer atividade, acesse XYZ. Mas eu posso querer ter respostas diferentes para a mesma intenção. Então, por exemplo, consultar horário, se for inteligência artificial, ele vai falar um horário, se for qualquer outra coisa, ele falaria uma resposta genérica. Então, se eu chego que horas é a palestra de IA, e aí ele vai falar a palestra de IA ocorrerá na quinta, 19h30. Então, eu não vou me estender aqui, porque tem muito tutorial na internet de como fazer isso. A IBM já publicou um monte de vídeo. Eu tenho um Medium, depois eu posso passar para vocês
onde eu publico tutoriais também, já falando bastante disso. Então eu não vou me estender aqui, porque o próximo que eu quero mostrar, eu acho que é bem interessante também. Mas o que importa é ter em mente que eu preciso ter intenções, entidades e o diálogo para construir o meu chatbot. Tem alguns aceleradores do tipo já ter conteúdo pré-pronto e tudo mais, mas que eu não vou estar abordando agora. Deixa eu sair aqui. E é uma das partes que eu acho mais legais. Então deixa eu só passar aqui os slides, que agora é a hora de falar do Watson Studio. Então, o Watson Studio, como eu estava falando, a gente viu um monte de API aqui. Então, digamos que, sei lá, por exemplo, o Speech to Text, que é do Text to Speech, ele te permite você transformar texto em áudio, mas ele não te permite você utilizar uma voz específica. Por exemplo, eu quero criar o áudio com a minha própria voz. Ele não vai te permitir fazer isso. Então, se você quer criar seu próprio modelo que utiliza a sua própria voz, você pode estar utilizando o Watson Studio para estar fazendo isso. Basicamente, o Watson Studio, como eu falei, é uma plataforma end-to-end para a criação de modelos de machine learning e deep learning, inteligência artificial como um todo e data science. Então, ele vai te permitir conectar e acessar seus dados. Então, você pode colocar dados de várias fontes diferentes aqui dentro, não só da IBM, mas se eu tenho, por exemplo, o Microsoft SQL Server, eu posso conectar aqui dentro. Se eu tenho alguma coisa da Amazon, pode conectar, da Oracle, ou local file mesmo, arquivo que está no seu PC, você pode colocar. Depois, você tem ferramentas para te ajudar na análise de dados e preparação. E hoje aqui é um ponto bastante importante. Se hoje vocês começarem a trabalhar com criar seus próprios modelos customizados de inteligência artificial, vocês vão perceber que a maior parte do tempo, e a maior parte do tempo mesmo, não está em criar o modelo propriamente dito, mas sim preparar o dado. Essa é a maior dificuldade que... não dificuldade, mas é onde a gente gasta mais tempo. A gente diz, tem uma métrica que a gente usa aqui na IBM, que 80% do tempo que você vai gastar no seu projeto vai ser preparar o dado, e só 20% vai ser criar o modelo e estar publicando esse modelo. Mas então, você, depois que preparou o dado, você pode construir e treinar esses modelos de machine learning e deep learning. A gente tem uma interface de deep learning bem legal, que eu vou tentar mostrar rapidinho. Depois você publica esse modelo, faz o deploy como web service, e aí você consegue monitorar. Então, são várias ferramentas diferentes que você pode estar utilizando. Então, se você quer usar o TensorFlow, pode. Se quer usar algum outro framework, tipo Keras, PyTorch, Caffe, também está aqui dentro. Se quiser usar Jupyter Notebooks em Python, em R, em Scala, você pode usar aqui dentro. Tudo isso em cima de Spark. Então, você consegue fazer bastante coisa quando você trabalha com uma ferramenta como essa. E aí, para mostrar efetivamente como que seria esse trabalho, é a última apresentação aqui que eu tenho de demo. Já estou avançado aqui. Deixa eu voltar. Peraí, deixa eu fechar tudo isso aqui. Bom, eu criei aqui, eu tenho um projeto de semana de engenharia, onde eu tenho vários assets, então eu já subi algumas planilhas. Por exemplo, eu tenho uma planilha aqui que é sobre doença de fígado, doença renal crônica mesmo. Então, tem idade, várias outras colunas, e no fim ele vai dizer se tem o problema ou não tem o problema. Então, CKD seria tem o problema, e tem os not CKD que seria não tem. Mas como que eu posso criar meu modelo mesmo sem saber programar? E aí essa é a grande questão. Se eu quiser fazer por programação, eu posso. Eu posso entrar aqui em Notebooks, vou deixar abrindo enquanto isso. Não, acho que vai abrir rápido. E eu posso chegar e escrever em Python aqui usando o Jupyter Notebooks. Então, eu posso chegar e escrever tudo aqui.
mas eu não quero ter que escrever código. Como que eu posso realmente estar realizando esse tipo de modelo? Então, eu já estava com ele aberto aqui. Você pode criar fluxos para criar os seus modelos de machine learning. Então aqui você vai ter várias caixinhas que vão fazer operações diferentes. Então, eu poderia arrastar aqui, eu quero uma nova fonte de dados, eu pegaria, puxaria para cá. Aqui não vai dar porque eu só posso ter uma entrada no type. Mas vamos fazer diferente então. Eu quero ter um outro tipo de visualização, de distribuição depois do meu type. Então eu só arrasto aqui, eu clico na minha caixinha e eu falo, eu quero visualizar a idade por se teve problema ou não, né? Se teve a doença ou não. E aí eu poderia rodar aqui meu modelo, ele vai gerar o meu output aqui, e vai... No meu caso, eu mandei rodar só a minha análise de distribuição, onde ele vai me mostrar por idade se... eu errei aqui. Peraí. Deixa eu... Acho que ele tá dando... Class, beleza. Eu não posso dar o class? Bom, eu não sei porque ele tá falhando agora. Tinha funcionado até agora há pouco. Depois eu dou uma olhada. Mas a ideia aqui é que eu vou poder fazer várias operações. Então, primeiro eu joguei meu data asset. Então, peguei minha planilha. Eu posso fazer uma inspeção nesses dados. Eu posso fazer um trabalho em cima desses dados. Então, aqui o que eu fiz foi pegar e transformar o tipo class como a minha variável de predição. Então, o que eu quero estar encontrando. Depois eu faço a partição. Então, eu quero fazer 70% da minha amostra vai para treino, 30% vai para teste. Tem outras parametrizações que você pode fazer. E aí, por fim, o que você vai fazer é você vem aqui no menu de modeling e pode escolher vários tipos de modelos diferentes. Então, eu quero fazer um SVM, você pode fazer uma random tree, quero fazer um algoritmo de clusterização em cima do meu type. Posso usar um caminhos aqui, por exemplo, uma rede neural. Eu poderia só arrastar aqui e colocar ela para... Eu não sei, acho que a minha internet não está ajudando agora. Colocar ela para rodar. Aqui no meu caso, eu escolhi uma árvore de decisão bem simples, uma C5, e basicamente você pode fazer algumas parametrizações aqui. Eu só coloquei que árvore de decisão e usar que você tem que usar o modelo particionado. Ele vai te gerar um modelo aqui, então nugget. Você consegue clicar em visualizar o modelo que ele gerou. Então eu posso vir aqui em Tree Diagram, e ele vai me mostrar como que ele chegou na decisão que ele chegou. Então aqui eu não estou usando rede neural, isso é bastante importante. Eu estou usando um algoritmo de árvore de decisão, que às vezes nem é machine learning, mas tem gente que considera. E eu consigo fazer algumas coisas do tipo... Deixa eu olhar aqui nos meus outputs. Deixa eu rodar tudo, ver se vai rodar. Apareceu a rede neural, só estava demorando. Apareceu mais que uma. Bom, eu vou rodar tudo para a gente ver. Então ele vai rodar aqui. Eu vou deixar rodando enquanto isso, deve demorar 1-2 minutos. E depois a gente pode ver a análise, ele já vai me trazer estatísticas sobre isso. Mas mesmo assim, às vezes, eu não quero ter todo o trabalho de... ele já me trouxe. Então eu posso entrar aqui em análises, e eu vi que o meu modelo tem 99% de assertividade. Então, é um modelo muito bom para esse conjunto de dados que eu possuo. Mas, às vezes, eu não quero ter que utilizar arrastar a caixinha, às vezes eu ainda acho muito trabalho. Como que eu posso fazer isso de uma forma mais fácil? Então, eu peguei aqui um outro caso, que é um caso de churn, né? É se um cliente vai deixar a base ou não de telefonia. E aí, primeiro, eu criei uns dashboards. Então, para você criar dashboard,
basicamente, você vai ter aqui seus arquivos de entrada, aí você pega e joga uma coluna aqui, só que a minha internet está demorando para carregar. Beleza, joguei uma coluna, eu quero ver se homem ou mulher, quem que tem mais filho. Então, na minha base, né? E aí ele já vai me trazer o gráfico mais apropriado para isso. Não, eu não quero ver a soma do todo, eu quero mudar isso para ser a média. Então, eu quero saber a média de filhos por homem ou por mulher, nessa minha base. Então, mulher é 1.2, o homem está aqui em 0.95, alguma coisa assim. Então, eu posso criar um dashboard aqui para investigar as minhas colunas, ou então, não, eu quero transformar isso em um dashboard público para que, sei lá, meu chefe possa visualizar. Ele vai te gerar um link aqui que você pode compartilhar, mas uma outra coisa legal que você pode fazer também é trabalhar aqui na área de modelos. Então eu posso vir aqui em Model, eu vou falar novo modelo. Eu vou deixar manual, tem opção automática, mas eu queria mostrar manual para vocês. E aí, o próximo passo que você vai precisar fazer vai ser selecionar seus dados. Bom, enquanto ele está pensando aí, eu acho que foi. E aí eu vou selecionar meus dados aqui, Customer Churn, e ele vai iniciar o kernel. E o legal aqui é que você não precisa ter nenhum conhecimento aqui, basicamente, sobre machine learning para estar trabalhando isso. É óbvio que, assim, se você tem conhecimento, é muito melhor, porque você vai gerar modelos mais avançados e provavelmente vai chegar num resultado melhor. Mas se você quer chegar num resultado inicial e só quer rápido, ter um teste para ter um baseline, você pode chegar aqui e falar, a minha coluna que eu quero prever é o churn, ver se vai acontecer o mesmo. Eu quero utilizar todas as colunas, menos o ID, porque o ID normalmente não é um preditor relevante, né? Então eu seleciono todas as minhas colunas aqui. Eu falo que isso é um tipo de classificação binária, então é só vai sair da base ou não vai sair da base, e aí tem os meus estimadores. Eu posso selecionar todos esses algoritmos ao mesmo tempo. Então, eu coloco ele e falo, treina todos eles aí para mim e vê qual que é o melhor. Então ele vai treinar aqui, vai me dar uma performance e eu vou ter a opção de salvar um deles. Então o que for melhor, que eu achar que for melhor, eu vou ter a opção de salvar. Quando eu salvar esse modelo, e aí eu já salvei para a gente avançar aqui, o que você vai poder fazer é entrar numa aba de deploy, então aqui em deployments, e eu já criei um web service. Então eu criei um deploy do tipo web service, que são 2 cliques só, realmente, para você fazer isso. E aí ele vai te trazer aqui como que você pode utilizar. Então, qual é o tipo de seu modelo, exemplos de código, qual é a URL que você tem que chamar para estar passando as suas informações para fazer a predição. Por último, só para ter algum tempo para a gente ver as perguntas, eu só queria mostrar bem rápido outro tipo de flow, de canvas, né, que a gente chama, que é o que a gente chama de Neural Network Modeler. Então, você entra aqui no Neural... droga. Vou deixar ele limpo mesmo. Tem algumas samples, tem alguns meio que tutoriais para você já fazer isso, mas basicamente, no meu Neural Network Modeler, posso, no momento, estar só trabalhando com imagem, mas aí eu teria eu posso pegar, quero ter uma camada de convolução, depois, sei lá, o ReLU, e pode ir trabalhando e criando essa rede neural do mesmo jeito daquele de arrastar caixinha, você poderia estar criando aqui, tem várias tipos de operações diferentes que você vai poder estar trabalhando. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu acho que a gente deve ter 10 minutos, menos que 10 minutos para fazer perguntas, mas o que eu queria mostrar é isso. Eu acho que... deixa eu então passar só nas últimas. Tem, para quem é de universidade, eu acho que também, para todo mundo, na verdade, é bastante relevante.
os 2 últimos slides, na verdade o último. Basicamente, o que eu quero mostrar para vocês aqui, passando a apresentação, a gente tem um site que chama cognitiveclass.ai, não tem conteúdo só da IBM, tem conteúdo criado por universidades também. Lá você pode entrar... mais fácil... Não, eu não vou compartilhar a tela de novo. Então aqui, cognitiveclass.ai, aqui dentro você tem Learning Paths, você tem cursos, ele é gratuito, você ganha badges, então é algo que você pode utilizar meio como microcertificações, e tem curso lá de introdução a Data Science com Python, R101, sei lá, Deep Learning com TensorFlow, como utilizar o TensorFlow, tem curso lá, tudo gratuito, e hoje, se vocês entrarem lá, vocês vão ter lá no topo, provavelmente ainda, uma aba de Free Cloud Credits, alguma coisa assim. Então, eles estão disponibilizando para quem fizer os cursos e quem quiser utilizar, testar a cloud da IBM, estão disponibilizando, eu acho que até $1.200 de créditos para quem quiser utilizar. Então, entra lá no Cognitive Class, se inscreve na cloud da IBM, e aí vocês vão ter direito a esses créditos aí para estar realizando qualquer tipo de experiência que vocês quiserem. Bom, da minha parte era isso, acho que agora a gente pode ir para perguntas, porque já está acabando o tempo, né? Tem mais 7 minutos, mas acho que deu para passar tudo que eu queria falar. Oi, Renato, obrigada. Foi muito bom mesmo. E tem umas perguntas aqui do pessoal. Eu vou começar. Tem uma pergunta mais básica, uma das primeiras. Espera só um minuto. O que você recomendaria como o primeiro passo para estudar IA? Desculpa, gente. Bom, eu acho que o primeiro passo para quando você quer começar a estudar inteligência artificial é entender minimamente bem estatística. Então, a estatística vai ser muito importante, tem conceitos de estatística que vão ser muito importantes para você entender inteligência artificial. E aí comece a estudar por modelos mais simples, tipo Naive Bayes mesmo. Não tenta começar nas redes neurais, porque vai ser muito mais complicado e seu caminho vai ser muito mais complexo. E além disso, como eu acho que em algum momento falei, inteligência artificial é meio que um processo. Ele não é uma coisa só. Então, você pode se especializar em áreas do seu workflow de trabalho com inteligência artificial. Então, às vezes, você vai perceber que você vai precisar, se você quiser fazer na mão mesmo, sem utilizar algum acelerador, tipo alguns que eu mostrei, você vai precisar de um Python, de um R, de alguma programação para estar limpando dado e coisas do tipo. E às vezes você vai se especializar em Data Science, que é essa questão mesmo de interpretar o dado, saber contar uma história boa com o dado. Então, duas coisas, estatística e entender melhor o que são os dados que estão na sua mão. Dado sempre vai ser uma dificuldade, mas também é o que traz valor para essa solução. Legal. Vamos fazer só mais uma pergunta, porque a gente está com o tempo bem em cima. E tem uma pergunta aqui da Elaine, ela queria entender por que está investindo tanto em chatbots inteligentes. Por que você acha que está investindo tanto? Em algum momento da apresentação eu falei a questão de que... Primeiro que chatbot é uma coisa muito fácil de todo mundo entender. Todo mundo conversa, mas nem todo mundo, assim, necessariamente faz conta, faz uma regressão para calcular preço futuro de uma casa. Mas todo mundo tem uma conversa, então é algo que todo mundo entende. E ele permite você trazer ganhos reais de uma forma rápida. Então, existe hoje... A gente talvez um dia até pode marcar uma palestra só sobre chatbots, só sobre construção de chatbots, que é simples, mas ao mesmo tempo pode ser complexa. Existe todo um processo.
você consegue ter ganhos muito rápidos se você especializar seu chatbot, tentar atender 1, 2, 3, 10 coisas de cara. Não tenta fazer um chatbot que vai responder sobre tudo, que vai ficar contando piada, vai ficar conversando com as pessoas. Isso daí dificilmente vai dar certo. A gente já viu vários casos de gente tentando fazer isso e se dando mal até. E é isso, assim, é algo que é simples de entender, é algo que é simples de fazer. Todos os grandes provedores de IA têm, têm algum tipo de ferramenta para criar chatbot, não é só a IBM. É muito barato, então eu acho que teve gente perguntando se é gratuito e tal. Por exemplo, para você criar um chatbot na IBM, tem uma camada gratuita para até 10 mil mensagens por mês. Você não paga nada. Então, principalmente no momento de educação, isso é muito mais que suficiente. E como eu falei, traz ganhos reais. Assim, você consegue trazer economia rápida em alguns casos de uso. Não em todos, chatbot não é uma solução para tudo. Tem gente que está achando que mas você consegue ganhos bastante expressivos, rápidos, utilizando chatbots. Legal. Eu queria agradecer a sua participação, Renato. Muito obrigada mesmo por ter topado. Em nome do Embarcados e também em nome do Ciel, eu agradeço a sua participação e você ter topado. Muito obrigada mesmo. Espero que o pessoal tenha aproveitado bastante. Eu também espero que todo mundo tenha aproveitado. No início da apresentação, tem lá meu LinkedIn. Eu acho que eu consigo mandar aqui para todo mundo por mensagem, né? Alguma coisa. Você consegue mandar no chat. Eu vou mandar o link do meu Medium, que é onde eu publico vários artigos também. Então, quem quiser ler algumas coisas a mais que eu escrevi sobre chatbots, sobre extração de entidades, sobre um pouco de speech to text, avaliação de modelos de machine learning e outras coisas, tem tudo lá. E a ideia é postar cada vez mais. Então, aproveitem aí. E qualquer coisa, manda mensagem no LinkedIn ou a gente marca um outro dia para conversar. Vamos marcar sim. Então, pessoal, obrigada para todo mundo que assistiu ao webinar. Eu queria também convidar vocês para assistirem ao nosso próximo webinar, dia 16, da Synergy Turbinando com SSP14, com a Inesas. O Leonardo vai estar falando, dia 16, às 14 horas. E também eu queria agradecer em nome do Embarcados e a Ciel a participação de vocês e até o próximo. Obrigada, gente. Obrigado a todo mundo, gente. Valeu. Até mais. Como que...